E já de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência. Estamos aqui com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre doenças, dores nas costas, dores na coluna. E conosco um dos maiores especialistas do tema, o Dr. Demetrios Kazak Abraão, médico neurocirurgião, portanto, olha só a autoridade que está aqui hoje, gente. Um dos homens mais conhecidos desse planeta está aqui hoje, né? Dedicou um tempinho para nos socorrer e atender aí, tirar todas as suas dúvidas sobre dores na coluna. Doutor, a gente preparou uma pequena matériazinha, doutor, assim, ó, a gente queria convidar o senhor para assistir conosco, porque fala dos principais problemas das colunas. Eu gostaria de chamar a matéria e o senhor vai comentando cada situação, doutor. Vamos à matéria, por favor. Vamos ver. Dor nas costas. O que pode causar? Fatores genéticos, sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos, como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Doutor, é tudo isso e muito mais, doutor? É tudo isso, mas acho que a última seria a primeira. Os fatores psicológicos hoje, inclusive com trabalhos, mostram que o fator psicológico é a principal causa de dor na coluna. Porque, obviamente, nós estamos vivendo assim, uma turbulência muito grande, né? Tanto na vida individual quanto na vida de todo mundo, que a gente já acorda muito tenso, né? Com as notícias, com os problemas do dia a dia, os problemas pessoais. É política, é economia, doutor, é estresse. Então a gente já entra numa onda de muita ansiedade, né? Se a gente se deixar levar. A maioria da população se deixa e com isso o que acontece? Ansiedade, com isso vem a dor na coluna, que na maioria das pessoas é um ponto muito fraco. É a carga do dia a dia, doutor? É o peso da carga emocional do dia? É a coluna que vai ter que sustentar? Um trabalho, por exemplo, feito na USP, demonstrou de dores na coluna que 80% do ambulatório de lombalgia na USP eram problemas emocionais. 20% eram outros problemas que causavam os físicos mesmo, assim, são, né? Ou seja, o emocional que leva para o físico, exato, claro, né? Exato, pode até levar, mas a causa maior é a ansiedade e o fator psicológico. E também, simbolicamente, a coluna é psicologicamente, um símbolo importante, né? Nosso equilíbrio, é o nosso eixo, né? E a pessoa que entra num problema de depressão, estresse, ela ali pega, então, a coluna, que é o principal ponto mais fraco que leva ela a ter dor, né? Quais são os principais, doutor? A gente viu aí o senhor falando mas quais são os principais, assim, problemas na coluna? A gente ouviu falar lordose, enfim, bico de papagaio, tudo isso, hérnia de disco, são os principais, doutor? Nós temos, pela classificação, temos vários tipos de doenças que podem levar a dores na coluna, né? São as doenças morfológicas, posturais, adquiridas ou não, né? Que são a escoliose, a lordose, a cifose, né? As dores aí adquiridas, então, são os processos inflamatórios, doenças reumáticas, né? A espondilite anquilosante, por exemplo. E também tem os fatores mecânicos da coluna, que, no caso, são as doenças degenerativas da coluna, onde a gente encontra os bicos de papagaio, as hérnias de disco, né? As estenoses de canal, etc., que são doenças que são decorrentes à movimentação da coluna e também a má postura, ou até mesmo traumas, né? E também, obviamente, a genética da pessoa. Um dos fatores que falta naquela lista é o tabagismo. Hoje, comprovadamente, quem fuma tem problema no disco. Por quê, doutor? Foi comprovado que quem fuma, há uma alteração na estrutura anatômica do disco com o tempo. Ele vai ficando mais desidratado e mais esponjoso. Há uma degeneração discal devido à nicotina. Então, isso já está comprovado. Então, o tabagismo também afeta a coluna. Olha só. Doutor, a gente sabe que a coluna, a gente visualiza o nosso esqueleto, e a gente até aqui tem no cenário esqueletos, enfim, é esse eixo, né, doutor, assim. Agora, ele é rodeado, é músculo que o protege, doutor? Sim. A coluna é protegida por músculos? Por músculo, de cima e embaixo, né? Nós temos a coluna dividida em três. A coluna cervical, que é do nosso pescoço, a torácica, que pega todo o nosso tórax, e a lombar, que pega a região aqui atrás, região lombar. Então,
toda ela tem uma estrutura muscular que faz a gente ficar ereto, com a coluna ereta, não é? E principalmente na parte abdominal nós temos a musculatura da lombar e a musculatura também do abdômen, que ajuda a gente a ter uma estrutura melhor também para ficar em pé. Agora, por isso eu perguntei isso, doutor, por isso que é importante ter uma certa rotina de exercício, porque fortalecendo a musculatura, eu estou automaticamente protegendo mais e melhor a minha coluna? Sem dúvida. Até os fisioterapeutas que trabalham com coluna sabem muito bem disso. Há um trabalho chamado trabalho de core, quer dizer, o core quer dizer a cintura toda, quer dizer, abdômen e coluna lombar, que tem que trabalhar na musculatura do abdômen e da coluna para se manter uma coluna, uma postura certa e ter menos dor nas costas lombar, né? Doutor, mas assim em relação aos exercícios para musculatura, proteção da coluna, etc., tem que ser exercícios orientados ou eu posso fazer do jeito que eu quero? Porque, de repente, fazendo a revelia, né, eu posso, em lugar machucar mais. De ajudar, prejudica mais, doutor? Prejudica mais. Acho que sempre é necessário um profissional na área ou da educação física, preparado também para problemas de coluna, ou mesmo o fisioterapeuta também, que muitos se especializam só em problemas de coluna também. Olha que interessante, gente, o assunto hoje é dores na coluna. Você tem a sua pergunta, 19-3871-9620, vai ligando, vai participando, vai interagindo. Alguém na sua casa que está sofrendo de coluna, reclama quando vai levantar, reclama quando vai dormir, enfim, reclama porque fica muito tempo de pé, também dói a coluna. Então é a sua chance de você fazer a sua pergunta para o grande especialista que está aqui hoje, doutor Demétrio. Por que muita gente que trabalha de pé o dia inteiro sofre da coluna? Porque ou reclama? Primeiro, provavelmente, precisa ver se a postura da pessoa está correta, né? E segundo, que a gente está a todo momento vencendo uma coisa chamada gravidade, né? Nós estamos em pé, a gente está a todo momento vencendo a gravidade. E se a gente não tem um preparo físico ideal para ficar o dia inteiro em pé, obviamente que nossa coluna vai reclamar. Então, o ideal é realmente fazer prática de exercício físico, para a gente ter um fortalecimento da musculatura, para a gente se manter em pé com uma boa postura. E, obviamente, que a obesidade é o inimigo, talvez... Isso que eu pergunto agora, por que a obesidade prejudica a coluna, doutor? Porque a obesidade é uma doença, não é, que não só afeta a coluna, mas afeta vários outros problemas de saúde, mas a coluna principalmente porque a obesidade, ela, com o peso, ela faz com que a nossa coluna perca o seu eixo de equilíbrio. Nós temos todo, na estrutura nossa, na anatomia da nossa coluna, todos eixos e angulações de equilíbrio. E com a obesidade você tem a perda desse eixo de equilíbrio, forçando articulações da coluna, e essas articulações inflamam e causam muita dor. Então a obesidade, além de que com o tempo também a obesidade promover com a postura errada, a maneira errada de se posicionar por causa da obesidade, causar doenças degenerativas progressivas na coluna, como, por exemplo, o bico de papagaio. Doutor, é verdade que a gente não tem esse cuidado, essa preocupação de uma postura correta na hora de sentar, por exemplo, assim? A gente fica largado no sofá, ou chega no sofá e deita de qualquer jeito, na cadeira e vai se arrastando, doutor. Por que parece que quando a gente senta corretamente dói? É falta de costume, doutor? Falta de exercício? É falta de costume. É falta de costume e de exercício. A gente, desde pequeno, teremos que ter, nas escolas principalmente, um ensino realmente de postura. Eu tenho certeza que a maioria das escolas tentam trabalhar nisso, mas é difícil. Mas o ideal seria, desde criança, a gente ter um preparo para sempre ter uma postura correta. E a gente, obviamente, também no cotidiano nosso, a gente chega cansado em casa, né, e quer relaxar e realmente não mantém a postura. Mas no dia a dia, no possível, realmente a gente ter uma postura ereta, sentar direitinho, apoiar sempre a coluna, ombro para trás, né, seria sempre ideal. Doutor, a gente vê também, por exemplo, muitas pessoas gostam de deitar ou estar numa posição na cama e apoia a cabeça, fica deitado assim, doutor, assim, e passa 5 minutos, dói toda a região. Ou seja, eu estou saindo do eixo, é isso? Isso, Você, óbvio, quando você faz um apoio, né? apoio errado para a sua coluna cervical, você vai estirar
mais a musculatura daqui e aqui você vai contrair muito mais a musculatura aqui. Com isso pode ter dor também. Então, sempre deitar a cabeça retinha seria bom, né? Que maravilha. Doutor, vamos aí viajar por esse país afora. Vamos lá para Itanhaçu, na Bahia. Quem representa a nossa amiga Eva Rosa da Silva. Dona Eva, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por participar aqui do programa. Quer saber por que quando fica muito tempo sentada, diz ela assim, a minha coluna trava. Por quê? O que é travar a coluna sentada, doutor? Provavelmente ela deve ter um problema realmente de degeneração do disco, ou uma pequena hérnia de disco, algum problema relacionado à estrutura do disco, porque quando a pessoa tem problemas que nós chamamos de degeneração discal, do disco intervertebral, que fica entre as vértebras, que são os ossos da coluna, a posição sentada é a pior, porque quando você senta, você faz a flexão da sua coluna aumenta e a pressão do disco aumenta, então ele tende a doer mais. Então, realmente, ela precisa procurar um especialista e ver direitinho o que está acontecendo. Como é que eu sei, doutor, que eu tenho já uma pequena degeneração, que eu estou começando a ter bico de papagaio, alguma hérnia? Eu começo a reclamar da dor como? Clinicamente, são dores crônicas. A gente considera a dor crônica depois de 2 meses de dor. Mas o que eu aconselho após 2 semanas de dor na coluna, tem que procurar um médico especialista para ver o que está acontecendo. Porque precisa descartar as chances de ser uma doença mais grave da coluna. Então, dor da coluna que se prolonga muito tem que ser investigada, que pode ser desde um processo de artrose, de degeneração, até mesmo coisas mais sérias. Essa investigação, doutor, aqui é um exame, vai ter um raio-x, vai fazer uma ressonância, o que é? Nós temos vários tipos de exames complementares para o diagnóstico de problemas da coluna, mas os principais são o raio-x simples, que já demonstra muita coisa, a ressonância, que é o exame ideal para se ver a coluna com mais perfeição, a tomografia, e outros exames, como a eletroneuromiografia, que é um exame específico para a gente ver como que os nervos, as raízes nervosas estão conduzindo de maneira correta ou não, devido a alguma compressão na coluna. Tem muita gente, doutor, que sente dor na coluna e vai recorrer a analgésicos, enfim, esses anti-inflamatórios. Ou seja, está só ajudando naquele momento, mas não está tirando o problema em si, né, doutor? Exato. A automedicação é um problema seríssimo, principalmente no nosso país, porque é muito fácil você chegar no balcão de uma farmácia, comprar um anti-inflamatório, um analgésico, aliviar a sua dor momentaneamente, e você está tendo um problema grave na sua coluna e prolongando o diagnóstico e prolongando o tratamento, e com isso o resultado vai ser ruim. Então, como eu disse, 2 semanas com dor na coluna, está se intensificando, procure um especialista. Agora, doutor, quando a pessoa começa a reclamar de manhã cedo com essa dor na coluna, é necessário fazer o quê? Um alongamento já antes de começar uma atividade, doutor? Fazer um alongamento. Isso é bom fazer um alongamento, sempre com orientação? Olha, evidentemente se descarta qualquer tipo de problema mais sério, eu acho que o alongamento e qualquer exercício físico, seja de manhã, à tarde ou à noite, mas que a pessoa faça com uma certa frequência, é sempre bom. Que maravilha, gente. Certo. Vamos lá agora para Goiás, mas a cidade de Simolândia, Goiás. Quem representa é a Daniele Pereira dos Santos. Daniele, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Eu sinto muita dor na coluna cervical. Por que isso ocorre, né? Já na cervical é a parte de cima, né, doutora? Perto aí o pescoço. Né? É a Daniele. Então, Daniele, a dor na coluna cervical, na maioria das vezes, mas realmente é uma contratura muscular por tensão. A cervicalgia tensional causa muita dor, mas evidentemente que você precisa procurar um especialista em coluna para se diagnosticar direitinho o que está acontecendo. Né? Mas na maioria das vezes é uma contratura, mesmo por postura, ou mesmo por tensão, por ansiedade. Né? A Aparecida Senecim, de Pedreira, São Paulo. Obrigado, Ana Aparecida, que Deus abençoe a senhora. Tenho problema na coluna L5, na lombar 5, que desce para a perna esquerda, né? O que pode ser e o que eu devo fazer? Pergunta nossa amiga Aparecida, doutor. Então, a L5 é a 5ª vértebra da coluna lombar que ela se refere. Ela deve ter um problema, então, provavelmente entre a 5ª vértebra, que é a última, e o osso sacral, no sacro, que pode estar havendo uma compressão para alguma herniação, alguma degeneração. Como eu falei, precisa procurar
algum especialista para ver se o tratamento da senhora tem que ser clínico ou cirúrgico. Na grande maioria das vezes, a gente faz um tratamento clínico e há uma melhora, dependendo, obviamente, do diagnóstico que a senhora tiver. E aí, a sua qualidade de vida vai melhorar, sem dor, né? Doutor, quando cai um objeto no chão, automaticamente você tem que pegar o objeto. Então, às vezes, se você não se agacha, né? As tuas pernas estão eretas, enfim, você se curva para pegar. Isso é errado, né, doutor? Tem que fazer o acocorar-se, é isso, doutor? O ideal é você utilizar a força da perna para baixar e para levantar. Você dobra as pernas, abaixa, pega aquilo e levanta, ao invés de se curvar, né? Para quem tem dor na coluna, é um sacrifício muito grande se curvar, né? Muito. Então, o que a gente recomenda é usar bastante a força da musculatura da perna para levantar e para baixar, para pegar alguma coisa, né? Eu vou perguntar para o doutor daqui um pouquinho, né, sobre qual é a melhor postura na hora de dormir, né, na hora de dormir, porque tem gente assim que já acorda, levanta, sai da cama já reclamando das dores nas costas. Existe uma postura correta? Travesseiro ajuda? Colchão ajuda? De repente é um momento para você analisar se o teu colchão já não perdeu a validade, viu? Tudo isso e muito mais aqui no Vida e Saúde. Vai ligando, vai interagindo conosco, que estamos ao vivo, minha gente. Nós vamos chamar mais um intervalo na sequência, muitas informações para você aqui com o Dr. Demetrio. Não sai daí, a gente volta já só para você.